Meteorologista Camila, segunda-feira às 18h25 oficialmente vai começar o outono. E é uma nova estação. A última entrevista que fizemos, a senhora já comentava, nessas transições de estações, elas geralmente têm algumas mudanças climáticas. Estamos com a estiagem, uma forte onda de calor, agora 23 graus aqui em Juí. Existe já uma tendência para o outono, pelo menos para o início dessa próxima temporada, aqui para a nossa região. Chuva poderá voltar com um pouco mais intensidade? Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia, Laís, e a todos os ouvintes. Então, a gente costuma dividir, na verdade, o outono astronômico, que é justamente esse pelo calendário, que começa agora segunda às 18h25, e também o outono climatológico, que é dentro de uma climatologia, de uma média das condições atmosféricas, o que seria o outono climatológico. Em princípio, a gente define como outono os meses de março, abril e maio. Então, a gente espera, nessa época do ano, principalmente a partir da segunda quinzena de março, que a gente já comece a observar uma dinâmica atmosférica aí de alguma outra massa de ar frio começando a avançar ali pelo Uruguai, metade sul do Rio Grande do Sul. E esse ano de 2023, isso não está acontecendo. A gente está com regime aí de tempo ainda de ar quente, muito fluxo de ar quente vindo do norte do país em direção ao Rio Grande do Sul, e a gente iniciando aí essa nova estação com temperaturas acima da média e inclusive as chuvas com regime de verão. Porque vocês notaram essa semana, a gente teve algumas pancadas de chuva na região de Juí, propriamente Juí praticamente não teve precipitação na semana, porque as chuvas estão com regime ainda mal distribuído em função desse regime de verão ainda estar presente no sul do Brasil. Como vocês já devem ter visto, Jonas, todas as redes sociais, sites, notícias, enfim, falaram muito na última semana sobre o fim do fenômeno Laninha, decretado pela agência americana que monitora as condições do oceano. Mas aí o pessoal veio me perguntando de forma muito frequente, acabou a Laninha, então em Juí, por exemplo, vai ter o retorno das chuvas? O que a gente pode afirmar é que, em princípio, a gente mantém uma certa irregularidade nas chuvas. Realmente, a Laninha está no fim e a gente já começa a observar um aquecimento no oceano. O que isso quer dizer? Que, em princípio, a gente teria um outono de neutralidade, então são condições neutras no Oceano Pacífico. Mas só o Oceano Pacífico ele não manda nas condições de tempo do globo. Ele é um dos principais componentes, digamos assim. Então, Jonas, a gente teria aí um outono, em princípio, de temperaturas mais elevadas. Se vocês lembrarem, o ano passado o outono foi bem frio. A gente teve frio aí já em março. E eu lembro que o maio do ano passado foi de baixas temperaturas em Juí. Esse ano vai ser diferente. A gente tem um outono mais quente e ainda com chuvas levemente abaixo da média nesse mês de abril, mas a tendência é que em direção aos meses de inverno, Jonas, a gente vai perceber que as chuvas vão ficando mais regulares. Primeiramente porque é natural. Outono e inverno, as chuvas são mais regulares mesmo, elas ocorrem de maneira mais homogênea, mas os volumes de chuva tendem a se normalizar para a região de Juí em direção aos meses de inverno. Em relação ao futuro, aí, se a gente vai ter a configuração de um El Niño, muito provável que sim, mas a gente tem que ficar acompanhando. Então, o outono mais quente e chuvas aí tendendo à normalidade em direção aí à aproximação dos meses de inverno. Pois é, Camila, e justamente sobre essa questão das temperaturas, apesar de você falar que vai ser um outono mais quente, existe uma previsão, uma expectativa de quando as temperaturas devam ficar mais amenas, assim, mais confortáveis, digamos assim? Exatamente. Eu costumo brincar, tá ruim até para dormir, porque tá calor até durante a madrugada, E o outono tem uma característica que é justamente a temperatura mais baixa, na madrugada, no amanhecer. Então fica aquela estação cebola que a gente mexe, que é justamente friozinho pela manhã e calor à tarde. Isso é uma característica muito marcante do outono. O que vai acontecer? Agora, até fechar esse mês de março, isso não acontece. A gente segue com até 30 de março ali, com temperaturas amanhecendo por volta dos 20 graus, então seguiremos com temperaturas acima da média, calor durante as noites e tardes em Juí. Quando é que os primeiros frios vão começar a aparecer? Eu diria que especialmente a partir da segunda quinzena de abril, que vocês vão perceber as primeiras massas de ar frio.
Não estou dizendo que vai ter frio rigoroso, mas sim que a temperatura vai começar aí a declinar na segunda quinzena de abril, ou seja, os primeiros frios chegando de forma tardia, digamos assim, comparado aí ao ano passado, que foi bem frio, né? Meteorologista Camila, para encerrarmos aqui, uma ouvinte já preocupada com o próximo verão, a Márcia Bigolin, próximo verão, ela é de Bozano, próximo verão, poderemos ter de novo o fenômeno, a estiagem ou não? É muito cedo? Então, em princípio, de certa forma, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente não tem modelos e ferramentas meteorológicas para prever de um ano para outro, né? A ciência não chegou ainda nesse nível. Mas, assim, em princípio, a gente tem aí o Laninha desconfigurando agora, entrando numa neutralidade e em direção à primavera, configurando o El Niño. Se confirmar essa previsão que o El Niño vai se configurar até a primavera, em princípio a gente teria chuvas um pouco melhores no próximo verão, porque em princípio estaria sob influência do fenômeno El Niño. Mas é muito cedo ainda da gente falar, é um grau de incerteza bastante grande.